Eu posso cultuar o meu Exu e minha pombagira no meu congá? Eu vou destrinchar essa pergunta mandada por um seguidor. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, terreiro localizado na cidade de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Vamos olhar um pouco melhor essa pergunta. Eu posso cuidar do meu Exu e da minha pombagira no meu congá? Eu tenho vários alunos, eu tenho filhos de santo, obviamente, né? E tenho os meus seguidores. Os meus alunos, eles prestam culto às suas entidades em casa. Por exemplo, este é o congá de um dos meus alunos, feito na casa dele. E aqui uma preparação para o batismo, anjo de guarda e também uma obrigação de Oxalá que nós fizemos, tá? A gente faz isso online e também faz de forma presencial com os filhos de santo. Enfim, esse foi do meu aluno do online, desenvolvimento mediúnico online. Mas não é essa a questão. A questão é, você está entrando agora na Umbanda e não sabe o que é congá, não sabe o que é tronqueira, não sabe onde pode colocar nenhum e nem outro. E você quer responder: eu posso prestar culto a Exu e Pombagira em casa? A resposta é sim, se você souber o que está fazendo. E posso cultuar no congá? Não. E para entender o não ou onde pode ser, a gente precisa entender alguns conceitos. Aqui nós temos o meu congá. Aqui é o congá do Templo Sete Montanhas do Brasil atualmente, certo? Aqui nós temos firmezas. O conjunto de firmezas formam o congá. O congá é um conjunto de firmezas para forças específicas. Aqui, por exemplo, dentro da Umbanda que eu pratico, nós temos o culto aos orixás. Então, a união dessas firmezas, ó, eu estou circulando cada firmezinha aqui, ó, através do sincretismo com esses santos católicos e entidades de Umbanda, eu tenho a formação de um congá. Aqui, ó, firmezinha de Oxalá, firmezinha de Iansã, firmeza de Xangô, ó, o caboclo aqui, o preto velho, mais caboclo aqui, ó, crianças. Eu tenho, então, um congá. O congá é o altar da direita. E o que é a direita? Tudo bem, congá, altar da direita. É onde é o nosso norte espiritual da direita. Energia expansiva, principalmente, ou melhor, acho que provavelmente, direita e esquerda, está muito mais ligado influência é bom, hein? A influência da Helena Blavatsky, magia europeia, ordens, ordens iniciáticas, lá com o pessoal de Pai Ronaldo Linares, com o pessoal do Caboclo das Sete Encruzilhadas, de Pai Célio Fernandino de Moraes e todos os desdobramentos do que efetivamente, como eu ouvi de um irmão de Umbanda, nada contra, tá tudo certo, tá? Só vou estendendo um pouquinho para poder entrar nesse assunto. Existem alguns umbandistas que estão dizendo que isso se deve ao anjo da direita e o anjo da esquerda do islamismo. Para quem não sabe, o Islã, ele tem este princípio, tá? Eu participei de um terreiro de primado de Umbanda, em que um dos meus irmãos de santo, ele era muçulmano, acompanhava a esposa dele ali no terreiro. Então ele me contou várias coisas, ele me chamou para ir na mesquita lá em São Paulo. Eu acabei não indo, deveria ter ido para poder entender, para poder compreender. Então eu já tinha conhecimento disso, bem como os 7 atributos de Alá. Alguns umbandistas, estando ligados ao Islã, acabaram colocando dentro da Umbanda que a direita e a esquerda vêm desta característica do anjo da esquerda e da direita do Islã, por os princípios, não cabe agora aqui, e também como as 7 linhas têm a ver com os 7 atributos de Alá. Eu discordo disso, pois não há uma consequência histórica até a chegada da Umbanda e a sua implementação. Nos parece, através da análise bibliográfica dos livros de Umbanda, que os princípios de 7 linhas, bem como da direita e da esquerda, vieram de forma posterior. Por exemplo,
nós temos a presença das 7 linhas de Umbanda no livro de Leal de Souza, ali em 1929, em que foi editado em 1930, mas ele ali surgindo em 1925 com os artigos de jornal que ele escrevia, né? Ali já tinha o conceito de 7 linhas, mas em pesquisas anteriores nos candomblés de sociólogos, antropólogos, não foi encontrado 7 linhas do candomblé de Queto, de Angola, o Jeje. Não tem as 7 linhas lá na África, na Yorubalândia. Nós não encontramos 7 divisões, 7 linhas também no culto Yorubá. Aqui no Brasil, nós temos esse encontro dentro da Umbanda de forma posterior ainda, né? 1925, a primeira colocação, a primeira exemplificação, principalmente, e aqui não tenha dúvida, da influência, como eu já falei, dos princípios de Helena Blavatsky. Você pode pesquisar no Google toda a influência no hemisfério ocidental de Helena Blavatsky e também da magia europeia, que faz parte disso, e principalmente do hermetismo. É uma coisa sequencial, né? Uma coisa meio unida. Do hermetismo, do Kybalion, do surgimento da esquerda e da direita, dos princípios herméticos e também da maçonaria, da Rosa Cruz, de todas essas ordens iniciáticas, discretas, secretas, como os queiram chamar, que aquele grupo de Zélio Fernandino de Moraes participava, não o Zélio especificamente, mas, por exemplo, Pai Benjamin Figueiredo e outros que ali em volta estavam. Tudo bem? Direita e esquerda, se você estudar um pouco Helena Blavatsky, você vai descobrir bastante coisa bacana a ser aplicado aqui, certo? A mão esquerda para questões mais individuais, onde nós temos Exu e Pombagira, que hoje temos um conceito muito bem explicadinho, muito bem parecido, que é uma questão mais de absorção, é uma questão mais de combate. E nessa questão de guarda, combate, ordem, fiscalização, puxa do Orixá Exu. Dei um pulo muito grande, agora devo ter te confundido, né? Uma das funções de Tranca-Rua, Dona Maria Padilha, que são entidades que se chamam Exu e Pombagira, diferente do Orixá Exu, que dificilmente a gente tem um culto dentro da Umbanda, a não ser que a sua Umbanda tenha um culto de nação, um Umbanda-Omblé, uma Umbanda-Molocô, certo? Ou até uma Umbanda sagrada, sem culto de nação, mas existe a presença de um Orixá Exu. O que nós estamos falando aqui de culto a Exu são as entidades. Estas entidades, bem como o Orixá Exu dentro da Umbanda, em algumas vertentes, estão na esquerda da Umbanda. Exu e Pombagira é a esquerda da Umbanda, correto? Características que foram puxadas do Orixá Exu e Yorubá, divindade Yorubá. Guardiões do templo, do médium, linha de defesa, comunicação, fiscalização e ordenação para a esquerda. O que foi acrescentado com a magia europeia? Exu é vitalidade, é força, se bem que o Orixá Exu também com seu ogó, né? Mas ele é força, vitalidade, mas voltado para a individualidade. Exu é individualista, ele fala do seu eu, ele cuida do seu médium, ele trabalha as questões interiores, ele fala mais perto de nós, ele nos conhece profundamente. Caminho da mão esquerda com Helena Blavatsky, assim, e as suas extensões disso, certo? Tá sendo bem superficial, ok? Eu só tô te dando um outro caminho para você se aprofundar. E mão direita, questões altruístas, questões de explicação, energia expansiva. Então eu vou agora repetir um pouco mais didático para você. Eu vou até mudar a câmera para talvez ficar mais bacana para você poder entender. Eu estava escrevendo aqui e deu problema na câmera, por isso eu vou apagar de novo, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós estamos falando da esquerda. A esquerda é o culto dentro da Umbanda de Exu e também de Pombagira, ok? Porque esquerda nós temos esse conceito da magia europeia, certo?
Eu não coaduno que a esquerda da Umbanda se deu por conta da esquerda e direita, porque no islamismo tem um anjo da esquerda e da direita por conta dos malês. Eu não encontro na história do candomblé, na história do culto tradicional iorubá, na história dos iorubá, que tem muito muçulmano lá, a presença do conceito da esquerda e da direita, nem das 7 linhas da Umbanda. Isso é posterior, isso vem posteriormente, como eu falei, por conta dessas ordens iniciáticas, do Caibalion, do Hermetismo e de Helena Blavatsky. Ok? Esse é o meu conceito, porque eu não encontrei na história essa evolução até chegar, né, dos malês até chegar nos dias de hoje. O que eu encontrei foi uma inclusão tardia e não encontrei nada de forma anterior ao que eu falei agora. Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu me estendi, por isso que eu falei rapidinho, então voltando. Temos à direita, que são todos os demais, correto? O caboclo, preto velho, a criança, o boiadeiro, o baiano, marinheiro, cigano, e eles ficam lá no congá. A não ser que eles peçam para ficar em outro lugar, como os ciganos, às vezes eles pedem. E aqui eles ficam na tronqueira, que é a esquerda, certo? Nós os separamos por função. Aqui é uma função absorvedora, densa, terra-terra. E aqui nós temos uma função expansora para o fora, altruísmo, individualismo, altruísmo, para baixo, quebra de demanda, destruição, elevação espiritual aqui desse lado da direita. Esse é o conceito. Tudo bem? Tudo tranquilo? Adérito, eu não concordo, isso aí que não... Você só melhora a nossa conversa, o nosso estudo, certo? Tá tudo certo. Se seu pai de santo diz que eu estou errado, eu estou errado, ele está certo. Respeite a tua tradição, o teu terreiro. Não chega pro teu pai de santo metendo louco, falando que eu assisti um videozinho na internet de um sacertuber chamado Adérito e é assim que funciona. Não mete essa que você vai se dar muito mal, ok? Respeita teu pai de santo, tua mãe de santo, para não tomar uma saraivada, certo? Não seja o espertinho do terreiro. Ninguém gosta de espertinhos, certo? Humildade sempre. E acrescentando a esse conceito, para a gente saber onde vai colocar. Você, depois de entender a origem desses conceitos e divisões, dos conceitos em si, você vai me perguntar, poxa, mas eu vejo Exu fazendo mal, eu vejo Exu e Pombagira em outras religiões, são Exus verdadeiros? Nós estamos falando de Umbanda, portanto a nomenclatura e as divisões são com a visão umbandista, certo? Logo, nós determinamos que Exus e Pombagiras que não sejam de Umbanda, nós chamamos de pagão. Por quê? Porque os que são de Umbanda, nós chamamos de lei. De lei de quê? De lei de quê? Lei de Umbanda. Como assim lei de Umbanda? Bom, na Umbanda que eu pratico, ela é muito mais próxima do espiritismo, do cristianismo e da magia europeia do que do africanismo. São só conceitos, tá? Eu não estou fazendo críticas, estou falando de mim, certo? E da minha prática, a minha Umbanda, dentro da divisão, né? Dentro da divisão, eu tenho mais ligação com o espiritismo, né? Está mais ligado aqui do que ao africanismo e às culturas ameríndias, certo? Eu tenho mais fundamentações aqui. Portanto, na Umbanda que eu pratico, os Exus que não estão dentro da lei de Umbanda, estão em outras religiões, nós chamamos de pagão. Os que estão, nós chamamos de lei. De lei de Umbanda. Adérito, é preconceituoso. Muda o nome e tá tudo bem. Não há problema nenhum, tá? Não precisa chamar de pagão, é um negócio muito eurocêntrico. Não, e falando assim, realmente, né? Pagão, não tem nada a ver
na verdade, com Umbanda. Porém, essa nomenclatura nós podemos mudar. Pode dar algumas sugestões aqui embaixo. Ou, por exemplo, é o Exu de Quimbanda Independente, ou é o Exu de Quimbanda Malê, ou é o Exu, não sei. A gente pode começar a conversar sobre isso, eu vou pensar melhor também, tá? Você tem razão, você não está errado nisso. Só estou dizendo o conceito que você vai encontrar e como nós chamamos aqui. Podemos mudar com certeza absoluta, certo? Então vamos lá. Esses Exus, eles estão vinculados a uma lei. Dentro da Umbanda que pratico, essa lei tem um valor. O primeiro deles é a fé em Deus, certo? A fé em Deus é o primeiro princípio desta lei. E nós podemos chamar Deus de Yahvé, de Tupã, de Olorum, Olodumare. Nós podemos chamar de Alá, que basicamente é Deus em árabe, mas você entendeu, correto? Nós temos o segundo princípio, nós temos um trinômio, né? O segundo é amor ao próximo. Esse amor ao próximo é realmente isso que você está pensando. É a máxima de Cristo. Temos Jesus. Por isso que eu tenho ligação com fundamentação de Igreja Católica, tá? Meu respeito para você que acha isso eurocêntrico ou complicado, mas eu tenho princípios de Jesus Cristo dentro da Umbanda que eu pratico. Rezamos a Ave Maria, rezamos o Pai Nosso, encaminhamos espíritos rezando com o credo. Nós somos brasileiros, temos um sincretismo muito grande. Assim como acendemos velas, fumamos charuto, usamos os terços com os pretos velhos, aqueles pretos velhos que querem usar o terço, os que não querem tá tudo bem, o espírito ele fala por si mesmo, certo? Então nós temos um conteúdo cristão, nós temos um conteúdo católico, não temos vergonha disso e está tudo certo, faz parte da tradição de Umbanda até, principalmente da minha, certo? Se você não faz parte disso, não há problema nenhum, não fica bravo porque eu sou diferente de você. E nós temos então amor ao próximo, próxima, amor ao próximo, e o terceiro, que é a caridade para com os necessitados. Necessitados, certo? Não confundir com faça de graça tudo que você puder para todas as pessoas, mesmo aquelas que podem contribuir. Então são esses três princípios basilares. Os Exus de Umbanda, eles aceitam esta lei. Ter a fé em Deus, amar ao próximo como a si mesmo, praticar a caridade aos necessitados. Portanto, não pode fazer demanda contra ninguém, não pode fazer amarração de casal, não pode destruir um casal para poder... Maldade, a maldade em si. Lembrando que a Umbanda... Fiz aqui outra coisa sem nada a ver. A Umbanda, ela... Nem a Igreja Católica, né? Ela não é maniqueísta. Ok? Dentro dos princípios católicos, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, o maniqueísmo é uma heresia desde o ano 600, mais ou menos. Por volta de 600 ou 400? Agora me pegou, eu acho que é por volta do ano 600, né? Enfim, me fugiu, eu estava vendo esses dias ainda. Através dos estudos de Santo Agostinho, que foi maniqueísta, o maniqueísmo foi uma religião, né? Pelo profeta ou pelo líder chamado de Maniqueu, ou Mani, é um persa, é uma pessoa, Maniqueu, do maniqueísmo, ou Mani, os dois nomes tanto faz. Teve uma religião que pegou proporções muito grandes e que ecoa ainda nos dias de hoje, que basicamente não significa, mas que basicamente é a luta entre o bem e o mal, com forças de oposição, lutando, assim como é em Constantine, né? Temos a humanidade no meio e temos o mal e o bem. E eles estão em constante luta pelo domínio das coisas. Santo Agostinho, o doutor da religião, né? O grande doutor da religião católica, que, aliás, dentro do mito de formação da Umbanda, foi quem mandou a Umbanda surgir, foi quem mandou o Caboclo das Sete Encruzilhadas iniciar um novo movimento religioso, tanto que tem o símbolo de Santo Agostinho lá no altar da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, ainda até hoje lá, o coração com uma flecha, ainda está lá, mas é um outro dia que a gente precisa falar disso.
Este maniqueísmo, que algumas pessoas falam que a Umbanda tem, não existe na Umbanda e não existe também na Igreja Católica. O maniqueísmo não é a divisão entre o bem e o mal, tá? É muito mais do que isso. É uma forma de olhar o bem e o mal. A Umbanda, assim, aquela que eu pratico, assim como aquela que não a Umbanda, assim como o catolicismo, nós olhamos o mal não como uma substância, como algo em si. O mal é a ausência do bem. Utilizamos conceitos de Santo Agostinho para a determinação do mal do livre-arbítrio. Tudo certo? Tudo bem? Avancei um pouco só para você entender. A Umbanda ela não é maniqueísta, o judaísmo, o catolicismo, mas o catolicismo especialmente coloca o maniqueísmo como uma heresia, ou seja, se você denunciar esta heresia que alguém está praticando, um maniqueísmo, esse pensamento, disseminando esse pensamento dentro da Igreja Católica, você pode, através do devido processo, expulsar esta pessoa da Igreja Católica, certo? Através do processo correto. Não é o bem contra o mal. Não, dentro da Umbanda, fazer o bem significa estar sempre mais próximo de Olorum, de Deus, dos orixás. E quando o bem não se faz presente, nós temos a presença do mal. Por isso, Exu e Pombagira, dentro da Umbanda que eu pratico, não tem a possibilidade, não pode, não tem como praticar o mal, pois está cheio do bem, está cheio da fé em Deus, está cheio do poder dos orixás. E assim é impossível fazer o mal, certo? Prejudicar as coisas e as pessoas. E não há um relativismo aqui, tá? Não, mas é justiça. Se quem julga é a vítima, justiça não há. E nossos Exus e Pombagiras não são nossos matadores de aluguel, certo? Perfeito. Então, vamos voltar aqui. Agora você entendendo o que é esquerda, o que é direita, nós podemos dar uma olhadinha de novo no nosso Congá e verificar aqui onde a gente pode colocar as coisas. Então você consegue notar que tudo que tem aqui é de direita. O que é de esquerda é Orixá Exu, Exu, Pombagira e Mirins. Nós podemos acrescentar aqui os malandros também. Tem um fundamento de malandragem, vai lá no Congá. O meu malandro tá aqui, vai lá na tronqueira. O meu malandro tá aqui no Congá porque ele é meu baiano, tá bom? Mas normalmente os malandros vão lá junto com os Exus na tronqueira, tudo bem? Seu Zé Pilintra, Dona Maria Navalha, seu Zé Pretinho, Gerson Camisa Preta e por assim e assim vai. Vamos lá. Aqui nesse Congá está tudo de direita. Nós também temos um conceito de que a esquerda, ela busca a força da terra. Isso aqui é puxado não só do conceito de Exu como a pedra laterita enterrada na terra, mas também da força Kundalini. A Umbanda é uma miscelânea. A Umbanda é um quadro em branco onde cada um que entra e cada espírito que vem dá mais uma pincelada. E isso é bom, isso não é ruim, tá? Isso é bom. É em constante mudança, assim como os nossos corpos estão em constante mudança a cada dia, melhorando ou não, né? Dependendo do tempo que a gente está. Correto? Essa força telúrica que vem do embaixo, seja da laterita, seja do poder da terra, seja da aproximação terrena, seja da densidade de energia, seja da força de da Kundalini que vem diretamente de baixo e acende, este poder que vem da esquerda, nós temos Exu e Pombagira cultuado no chão. Essa força. Tem gente que fala, poxa, eu não gosto de colocar Exu e Pombagira no chão, eu posso dar uma elevada, colocar ele. Se o teu Exu e a tua Pombagira pediu, faz o que eles estão mandando. Ou eles não pediram, mas eu quero começar a trabalhar. Trabalhar com eles no chão não é uma falta de respeito, é um fundamento. É o chão que me sustenta.
É o guardião que sem ele eu não ando pela terra. É o poder que dá base. É o poder desta terra. É o poder terreno. É o comandante daqui. Os Exus e Pombagiras. Então é um conceito, tá bom? Poderia ser colocado aqui a minha tronqueira. Ó, eu poderia colocar Exu e Pombagira em qualquer um desses nichos aqui embaixo. Estaria muito bem colocado. Só que a minha tronqueira está aqui, ó. Essa é o corredor de entrada do meu terreiro, tá bom? É o corredor de entrada do meu terreiro. Aqui é a porteira, aqui é a tronqueira. Eu fiz com drywall. Eu fiz um quartinho aqui com drywall, ó. Branquinho mesmo, ó. Alumínio, tava barato. Aí eu fiz bonitinho, coloquei aqui, ó. Bonitinho. Dá para entrar de pé, fazer o que precisa ser feito na minha tronqueira. Você viu que tá dentro? Ó, não tá fora. Tá vendo? É dentro. Lá ele. E aqui eu tenho a porteira. Aqui é a defesa. Eu não tá à esquerda de quem entra. À esquerda de quem entra eu ponho a porteira. Ó, tem um copo com cachaça e tem um vaso com diversos elementos aqui. Não é a aula de hoje. Então aqui nessa porteira, junto com o congá, eu tenho uma união de forças. Aqui é a defesa, tiro e afasto os inimigos. Aqui eu tenho a guarda do meu terreiro. Então aqui fica a minha tronqueira. Poderia ser aqui. Como poderia na sua casa ser assim, ó, com essas tronqueirinhas já compradas, que o pessoal daqui em Banda Independente tira uma onda com a gente, essas casinhas de cachorro. Mas parece mesmo uma casinha de cachorro, não parece? Aqui, ó. Parece uma casinha de cachorro mesmo. Por quê? Ah, você mora em um apartamento, você tem só uma imagem, vai colocar uma quartinha. Tá tudo certo. Tá bom, não tá bom? Ó? Tá bacana, ó. Tá bem legal aqui, ó. Só que, pô, isso aqui tá boa, hein? Deve ser muito pequena. R$ 95 só. Vixe, 500 conto. Meu Deus. Ok, enfim. Vamos ver mais um lugarzinho. Aqui, ó, o dos meus filhos de santo. Virtuais, né? Do desenvolvimento online. Aqui é o congá, só tem coisa de direita, não tem tronqueira. Se eles quisessem, eles poderiam ter colocado a tronqueira aqui embaixo, ó. Estaria muito bem colocado. Sabe? Estaria muito bem colocado. Ó, uma dica legal, não tinha percebido, hein, ó. Aqui o atabaque, ele tem uma base de madeira. Com o tempo, isso aqui vai ficando todo destruído, vai fazendo umas marcas bem e vai abrindo aqui, né? Isso aqui é bom, ó. Se você encontrar isso aqui, ó, isso aqui segura bem mais. Só que precisa de bastante borracha no chão. Ah, eles colocaram o paninho para não andar, né? Para não estragar todo o chão. Ah, que bonitinho, não tinha visto aqui, eles colocaram. Isso aqui chama cuspidor. A gente chama de cuspidor. Ou cinzeirinho, para você não ficar meio, né? Antigamente era cuspidor mesmo. E o nome faz jus à sua utilização. Aqui é charuto, vela quebrada, tudo que vem para ser colocado durante o trabalho. Que eu coloquei mais alguma coisa aqui? Ah, não, isso aqui era de um dia. Eu poderia ter feito aqui, ó, a tronqueirinha, ó. Sabe? Tá bom? Ou poderia ter feito aqui também, ó. Cadê? Aqui, ó. Ou aqui, ó, também. Não há problema nenhum. Você precisa achar aí na tua casa o local mais simples e de melhor trato de Exu e Pombagira aí no teu canto. Pode ser na lavanderia, pode ser embaixo da churrasqueira, pode ser na sacada, pode ser na sua sala, pode ser no quarto. No quarto pode, desde que seja o único lugar que dê para fazer. No banheiro nem pensar, que é uma energia de descarrego. Você não vai colocar onde você caga, onde você faz xixi, né? É uma questão, né? Não preciso entrar em mais detalhes. Mas você consegue entender que é possível você fazer no seu quarto. O congá é a sua tronqueira. Se for o único lugar. Mas por quê? Porque é meio incômodo, né? Você ali tem relações sexuais com a tua parceira, o teu parceiro. Você... Não é uma questão energética, mas coloque em um lugar em que você consegue prestar um culto mais firme, mais direto. Além do que, muita vela acesa vai prejudicar o teu sono, né? Tem muita queima queima de vela, né? E independente da qualidade da tua vela, pode te dar problema de respiração. Eu vou colocar aqui, ó, de toda forma,
você pode fazer no seu quarto, tá? E por que eu coloquei esse terço gigante aqui? Porque algumas pessoas falam, pô, mas eu não vou colocar aquilo que é sagrado dentro do meu quarto, onde eu tenho relações sexuais com o meu, né, onde eu faço amorzinho. Eu vou te falar o seguinte, teu vô, pelo menos o meu pai, né? Mas como você deve ser novo, nova, se não for, teu pai nasceu embaixo de um rosário ou de uma cruz, numa cama igual assim, ó. Vovô e vovó funhanhou aqui e teve você, tá? Então, assim, você tá sendo muito mais Caxias e muito mais do que até católico, que pelo amor de Deus e não sei o quê. Ó, provavelmente seu avô ou seu pai nasceu observado pela Santa Cruz de Jesus Cristo. Para te dizer, olha, não é bem assim, tá? Não é bem assim. A tua sala, o corredor, a sacada, a área de serviço são melhores. Mas escolha um canto que seja mais fácil para você. Não precisa ser fechada a tronqueira, tá? Pode ser aberta. Ou seja, se você em um cantinho sempre cultua Exu e Pombagira, aquele teu cantinho é a tua tronqueira. Tem muita gente que chega até mim, lá no direct do Instagram, ou o que seja, falando o seguinte, ô Adérito, eu não tenho tronqueira. Eu falei, deixa eu só entender. Existe algum lugar em que você sempre acende vela, coloca uma cachaça, um charuto ali para Exu? Sim, sim, não. Tem sempre o cantinho lá que coloca. Então lá é sua tronqueira. Ela não precisa ser permanente, mas aquele canto onde você presta culto a Exu é a sua tronqueira. Você pode não ter uma firmeza lá, mas você pode ter e pode ser aberto. Ou pode ser, como foi a minha primeira tronqueira. Um porcelanatinho aqui, acho que nem porcelanato era, né? Ah, um piso aqui, um outro para segurar e um outro para fazer portinha. Aí eu evoluí. Foi um bloco aqui, o piso em cima, a frente para não dar vento e assim vai. Agora tá lá no drywall. Você tem que saber a sua condição. Tem que saber onde você vai colocar. Congá não. Cruza as forças. São separados. Nós falamos no começo. Onde pode ser? Em todos esses cantinhos. Precisou de mim? Vai lá no direct do Instagram que eu acabo conversando melhor assim sobre a tua individualidade. Mas o que eu quero que você saiba é o seguinte, não existe aula e não existe fórmula que abrange todas as casas e todo tipo de trabalho. Por exemplo, eu moro num kitnet, né? Não, mas no caso, você pode morar num kitnet. Como que eu faço, Adérito? Você vai ter que adaptar com tudo que eu falei aqui sobre a tua casa. Não, mas eu moro em uma casa que não é minha. A minha casa também é dos meus pais. E eles não sei o quê. Você vai ter que adaptar as coisas aí da tua casa e assim por diante, tá bom? Muito obrigado. aderitosimões.com.br tem muito mais coisa bacana aqui na descrição desse vídeo que pode te ajudar. Axé, até o nosso próximo vídeo.